Aleluia, glória a Deus. De fato, irmãos, eu estou em casa, porque eu fui chamado aí sentadinho onde você está. Essa voltinha aí, que eu chamo de maldita, né, que você está dentro da igreja, mas você não é igreja, você precisa de uma experiência pessoal com Jesus. Eu cansei de ouvir aqui com o nosso pastor de seu, que eu chamava de tio, né, que não adianta o camundongo nascer no pacote de bolacha, que ele não é bolacha. É ou não é? Sim ou não? Ele tem que se converter. E a gente, pelo Espírito Santo, tivemos essa santa experiência. E essa é a mudança de todo aquele que nasce em Cristo. Ele nasce de novo. E o novo nascimento tem sinais. Nós estamos vivendo uma geração que parece que o novo nascimento não tem sinais, mas ele tem. Ele transforma o homem e a mulher cheio do Espírito Santo. E os frutos do Espírito seguem, porque ele é o recipiente, ele é o templo. Meu nome é Josué Cruz. Eu falei, quando ele me chamou, eu falei, será que ele esqueceu o meu nome? Já tão velhinho assim? Não, cadê? Está ali, ó. É só, eu já estou com 60, só você está com quanto? 50 e quanto? Aí, conhecemos adolescente em acampamento, irmãos, aí só Jesus na causa, e Ele cuidou da gente, graças a Deus. Uma vez a gente pegou o pastor Samuel, jogou ele com o relógio novo dele, do pai dele, ganhou, e eu e o primo dele, Marcelo, jogamos ele na piscina, queimou o relógio, acabou o G-Shock, acabou tudo. Pensa numa criança triste, e nós também, que causou um problema sério. Aí Jesus tinha que converter mesmo, né, gente? Pegava as panelas de cozinha, que ficava preto fundo, e ia pintar a turma na hora de dormir. Irmão, se Jesus me converteu, fez isso comigo, eu virei um pastor, imagina você, eu falo para os adolescentes da igreja. Amém? Amém. Quem dá a glória a Deus? Amém. Pela obra da cruz. Está aqui a pastora Gabi, por favor, se coloque em pé, minha esposa, que eu conheci aqui. O primeiro batismo dessa igreja, ela participou aqui. A Gabi se batizou no primeiro batismo dessa obra santa do Senhor. E os irmãos que me acompanham, por favor, pastores, pastoras, presbíteros, irmãos, pastor Carlos, pastora Silvana, né? Presbíteros estão comigo, os diáconos, glória a Deus. Obrigado pela honra de vocês estarem aqui. Amém? E o Senhor nos chamou, meus irmãos. Eu fui resgatado pelo Senhor debaixo do seu poder e da sua grandeza. Eu tive um chamado, eu cresci na igreja, mas eu aprendi quando Deus chama o homem, chama a mulher. E quando Ele se revela, e você nasceu para isso, para crescer de glória em glória, quer dizer, de experiência em experiência com Deus que é vivo. Ele não está crucificado, Ele não está em Jerusalém, Ele não está no muro de Jerusalém. Hoje Ele está em mim e em você. Nós declaramos aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E temor não há. E a gente medita nesse hino, né? Como era a geração deste hino? Como que era a geração dos crentes dessa época? Por que não temor não há da morte? Porque a morte não tem mais poder sobre o crente. Ele não temia entregar a vida nas mãos do Senhor e morrer de qualquer jeito, porque ele sabia para onde ia. Ele ia para a glória, aleluia, amém, meus irmãos? Eu queria compartilhar com você a palavra do Senhor em Mateus. É uma noite de ceia e uma noite de alegria na presença do Senhor, e a presença do Senhor é o nosso alimento. Eu estou de fato em casa, toda vez que eu venho aqui, Mateus 26, dá vontade de ficar aqui, sabia, irmãos? Tomei um café com o pastor, falei, olha, se Deus falar, eu volto, hein? Aí ele mandou pedir até outro café, dá mais café para ele. Falei, então. Aí ele me falou um negócio do café, que eu não fiquei muito feliz, não, porque o café é tão bom, não sabia que tira ferro da gente, oh meu Deus.
Agora está uma luta para me almoçar, viu? Tomar café depois. Vai tirar o ferro do organismo. Meu Senhor, tem misericórdia. Mas isso é a alegria do Senhor que nós temos. Eu queria que você louvasse a Deus por aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Aleluia. É uma obra santa de uma nova geração que vai ser marcada pelo fogo que começou um dia essa obra. Essa obra nasceu debaixo de jejum, oração, de muita palavra e muita perseverança no ensino de Deus. Por isso essa obra chegou até hoje. E eu sou fruto também dessa obra, então eu tenho que reconhecer. E quando eu entro aqui, o Espírito de Deus me lembra da onde Ele me chamou, e Ele me trouxe aqui, para daqui me enviar. E no dia que eu fui aqui enviado, eu vim pedir a bênção do pastor, ele disse, vai, aprende e volta. E eu estou aqui, pastor Disseu e tia Ruth, e sempre eu estou aqui. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Mateus 26, o verso, aqui, 17, aleluia, olha o relógio lá, ele é bravo, meu Deus, não quero nem olhar para ele. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que prepares a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem, e diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram eles, um por um, a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos. E disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Diga glória a Deus. Essa é a nossa vitória. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, eis-nos aqui, Pai, diante da Tua santa palavra. Tua palavra, Senhor, não volta para Ti vazia. Antes ela faz o que Te apraz, Pai. E o que Te apraz é bom, é perfeito, é agradável, Senhor. Manifesta o Teu reino, Senhor. Nós estamos reunidos em culto a Ti, louvando o Teu nome, Senhor, em orações e mediante a Sua palavra. Senhor, envia a Sua palavra. A Sua palavra santifica o homem, porque a Sua palavra é a verdade e a Sua palavra liberta. Pai, se tem algo que o Senhor precisa libertar em nós, Senhor, eis-nos aqui, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Jesus, nessa noite, como nós conhecemos, muitos de nós sabemos que era a última ceia. Jesus ia ali começar uma nova obra. E obra essa que transformou o nosso viver. O Senhor disse que não tomaria com eles mais a ceia, que no contexto judaico é a Pessa, que para nós é a ceia, que é a Páscoa. Ali estava o cordeiro que ia encerrar esse processo, porque ele era o próprio cordeiro. Não haveria mais morte de animal algum,
porque ele era o cordeiro e o último. A partir daquele momento ele disse o quê? Ele partiu o corpo, o pão que era o seu corpo, e o sangue. E ele disse no verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, a nova aliança, que é derramado pelo pecado. Tudo novo se fez. Você dá glória a Deus? Aleluia! Tudo novo agora é. Por quê? Porque o Senhor Jesus ia edificar a igreja. Aleluia! Amém? João 4, vamos para João 4. Eu quero compartilhar com você, pensar algumas coisas no Espírito aqui, da palavra de Deus, que são poderosas para a nossa vida, e que vão estabelecer o propósito de Deus. João 4, 23. No contexto dessa palavra, Jesus encontra com a mulher samaritana, no poço, e aí vai haver a maior revelação para uma pessoa, não para um grupo. E o verso 23 diz o quê? Mas a hora vem, aleluia, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como, igreja? Em espírito e em verdade, aleluia. E o 24 diz que o Pai procura. Quem que o Pai procura? Importa, né? Os verdadeiros adoradores. Em espírito, importa que adorem. E em verdade. Se Deus procura o verdadeiro é porque tem falso. E eu e você precisamos entender isso cada dia mais. Existe a verdadeira e a falsa adoração. Na ceia, Jesus inicia a igreja, porque até então, aonde se adorava? Jesus disse para essa mulher, uma mulher que foi alcançada, porque o povo samaritano tinha um atrito entre o povo judeu, e a briga era, onde o Senhor, o nosso Deus, tinha que ser adorado? No monte? Ou em Jerusalém? Essa era a discussão e a contenda. Jesus vem e revela para ela, nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Força, irmão, chegou a nossa vez. Aleluia! Chegou a nossa vez, porque quando você vai para João 14, 21, abra lá. Ô glória, eu aprendi a andar na palavra nessa igreja, aleluia. Uma igreja que cada manhã, talvez você não saiba, vocês são crianças, a gente não. Você tinha que memorizar o versículo, porque você ia falar aqui na frente. E a tia Ruth vai chamar você para falar o versículo. Só dava a gente indo para o banheiro, subindo da igreja, porque acabou o louvor, meu Deus, agora vai chamar. Se alegra quando você encontra uma igreja que trabalha a palavra, que alicerça na palavra, que mastiga a palavra, porque a palavra não vai passar. Aleluia! João 14, 21. Jesus revela o seu verdadeiro amor. E ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O amor a Deus, por mais que nós gostamos de cantar, de tocar, eu também gosto de cantar e de tocar, mas um dia eu ouvi dele, isso não é expressão do seu amor. E isso mudou a minha vida, porque eu cresci na igreja. Eu nasci no banco de uma igreja do lado das mulheres na Assembleia de Deus. Mas isso não quer dizer nada. Eu tinha que ter a minha experiência. E um dia ele se revelou e ele disse isso para mim, meditando no livro de João. A verdadeira adoração. Como é que você me ama? Se você não tiver as minhas escrituras em você, se ela não for prática na sua vida, você não me ama. E isso chocou a minha vida. Isso me fez abandonar a religiosidade e cair de joelho. E gastar tempo com Deus no quarto. E cumprir Mateus 6,6. E então orar, e meditar, e esperar que Ele tocasse e eu entendesse o que era o seu amor. Aleluia! Então Ele disse, quem me ama tem e guarda, pratica e conhece. Aleluia! Estuda, mas põe em prática. Isso é amor a Deus, porque é ação. E Ele disse, o meu Pai o amará e eu
me revelarei, aleluia. Jesus quer se revelar a todo aquele que tem e guarda a sua palavra. E a revelação transforma você em um dos 5 ministérios. Ele te levanta, ele te unge, ele te envia. Ninguém que gasta tempo com Deus vai gastar só porque, precisa ter um conhecimento a mais. Não. Todo aquele que se trancou no quarto, cumprindo Mateus 6,6, entrou e passou a buscar o Pai em secreto. O Deus que está em secreto se revela a você e te levanta para a obra do ministério. E aí nasce um missionário aqui, fora, onde ele quiser, na escola, no trabalho, levanta uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo, e nos dons do seu Espírito, aleluia. Eu me revelarei, é a promessa. O mandamento é: se alguém tiver e guardar. E a promessa? Eu me revelarei, eu me manifestarei. Está para acontecer o último derramamento do Espírito Santo nessa geração. Isso é a revelação de Jesus, e a igreja vai arrebentar as portas do inferno. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Porque Deus está preocupado com salvação de alma. Ele quer as almas do seu trabalho, Ele quer as almas da sua escola, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, da sua nação, e te enviar para as outras nações. Porque Jesus morreu para salvar a alma. Ele não morreu para um monte de coisas que a igreja de Cristo está fazendo na terra. Não, é para alcançar o perdido e discipular o salvo, aleluia. E para dizer para ele: vai, porque tem alma para ser salva, a começar da sua família, sua parentela, aleluia. Verso 23, e Jesus respondeu e disse a Judas, não Iscariotes, que perguntou: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E o que vai acontecer? Lê isso bem direitinho. Viremos para ele, faremos nele. Foi isso que mudou a minha história. Por quê? Porque é muito bom ir para a igreja, mas excelente é ser igreja. É muito bom reunir como igreja, mas ser a igreja muda tudo. Foi isso que o Senhor encontrou Nicodemos e disse para ele também: você precisa nascer de novo. Um reitor, um sacerdote, alguém especial do Sinédrio, mas não tinha revelação do Senhor. Jesus, quando estabelece a ceia que nós vamos celebrar, ele muda a história, ele muda de lugar. Por quê? Nem no monte, nem em Jerusalém. Agora onde? Agora viremos para ele. Alguém mora em mim e em você. Aleluia. É isso que levanta um homem. Aleluia. Que você vê alguém, cumprindo a obra do Senhor, é porque ele se tornou morada. Ele se tornou templo e casa do Espírito Santo, aleluia. Ei, calamandio comanácia, aleluia. E o Espírito Santo batiza os homens, aleluia. E ele quer batizar, aleluia. Tem 9 dons à disposição. E aqui está cheio de casa, oh glória, de vaso, aleluia. Viremos para ele e habitaremos nele, faremos morada, por isso que Jesus, o Senhor, veio e soprou o Espírito. E desde então os discípulos se levantaram e saíram para o mundo. Eles não podiam nem entrar em sinagoga, porque a sinagoga perseguia eles. Então eles saíam anunciando o evangelho com sinais e maravilhas. Por quê? Porque agora ele é templo. Agora o Senhor disse: esse templo será destruído. Ele estava falando dele mesmo. E foi mesmo. E será levantado em 3 dias. E ele ressuscitou. Aleluia! Nós cantamos aqui: celebrai. Só que eu cantava se celebrai é diferente. Eu gostei da levada, da roupagem nova, mas o nosso celebrai era mais intenso, Falei: irmão, dá uma pegada nessa guitarra aí, vamos celebrar, aleluia, porque ele ressuscitou. O inferno, quando ouve isso, eles entram em crise, porque aquele que podia vencer, venceu para sempre, e vive e reina à direita do Pai.
Então a ressurreição é maior poder e prova da nossa salvação. Ele vive. Vamos declarar isso com força? Ele vive. Aleluia. Abalou o inferno, porque ele não quer ouvir o crente dizendo isso. O crente amanhecer dizendo, ele vive. Ele ressuscitou. Isso é o temor, o pânico do inferno. Porque o nome dele tem poder contra qualquer demônio. E o inferno é o lugar que crente nenhum deve ir. E tem que ser a mensagem da igreja. Por quê? Porque Cristo morre para nos salvar do inferno. Só isso. Nós estávamos indo para lá. E muitos nascidos em igreja e indo para lá. E mais ele, em João 3,8, né? O Filho de Deus se manifesta para destruir as obras do diabo. Glória a Deus, igreja! Elas, Coliansui, Comanaga Soubia, ele vive. É noite do Senhor chacoalhar templos aqui. É noite de avivamento. Cantamos aqui avivamento. Falei, obrigado, Senhor. É isso aí. Confirmou. Aleluia. A gente tem esses mistérios, né? A gente fica esperando as direções do Pai, porque é assim. A igreja não é natural, irmãos. A igreja é profética. A igreja é sobrenatural. A igreja ela tem que andar no mover do Espírito. Fiquei feliz. O jejum, aleluia. Eu cresci aqui em tanto jejum, irmãos. Feriado não tinha conversa não, era jejum. Aleluia. Por quê? Porque tem que matar essa carne que não quer morrer. Vive querendo ressuscitar. Mas Jesus se manifestou. Essa igreja é uma ameaça para o inferno. E ela não pode deixar de ser. Quando ela chegou aqui, né? Eu estou dizendo nessa região, não era aqui. Os demônios não suportavam a presença de Deus. Eu cansei de ver demônio manifestar no louvor, ficar aí amarrado. O pastor dando ordem na pregação, ficava até o final do culto. Não tinha como. Por quê? A autoridade da igreja, através de um casal, de um homem, chegou no lugar. Aleluia! Deus encontrou um templo, aleluia, que tinha e guardava a sua palavra. Por que você está falando isso, pastor? Fala assim, irmão, porque vai começar com você de novo. Aleluia, aleluia. Cadê a moçada? Cadê o jovem? Tá pulando lá. A plaquinha, é você, filha. Papai está de olho em você, viu? Rei da glória quer sapecar você do poder. Aleluia. Cadê o Uhu? Aleluia. 1 Coríntios. Aleluia. Vamos que negocinho ali não para. Ele é terrível. Eletrônica então. Até no céu tem relógio, né? Diz a Bíblia. 1 Coríntios 6, 19. Aleluia. Tem tanta marcação na minha Bíblia que cada virada cai uma folha. É um mistério. Aleluia. 1 Coríntios 6, 19. Né? 6, 19, isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo? É isso? Do Espírito Santo. Templo é templo. Templo é lugar de culto. Nós entramos aqui, eu vi a edificação dessa casa. Não tinha nada nessa região. O bairro cresceu porque a igreja veio e começou a abençoar, louvar, adorar, invocar o nome. Irmão, você não sabe o que aconteceu nessa região. Então foi edificado. E aleluia, vi grandes moveres de Deus aqui. Eu vi gente nadar aqui no chão, irmão, que parecia que estava na piscina, no mar, no poder de Deus. Quem lembra disso? Tem alguém aqui que lembra? Poder de Deus de manhã, irmão, glória de Deus vinha. O quê? Não tinha como acabar aquele culto? Vai acabar como? Vai falar para o Espírito Santo que não vai dar mais? Ninguém manda nele não. Aleluia. O espírito do homem está sujeito, mas não o Espírito Santo. Ele é Senhor, Ele é Deus. Então eu vi gente aqui movendo.
recebi o dom de línguas, aleluia. Aqui em cima, oh Deus. E estava louvando num lugar, quando você abriu os olhos, você estava lá do outro lado. Mas eu não vim para cá, como é que eu vim parar aqui? Estava louvando ali, quando devia eu estava aqui, de frente para a parede. Como é que é isso? De olho fechado, achando que está no lugar. Deus quer movimentar a sua vida. E eu sei que esse mover vai começar. Vão perder o controle, oh glória. Porque há um clamor no coração da igreja por isso. Mas há um clamor, porque isso é a base dessa obra. Aleluia. Ela foi edificada e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Vós sois o templo do Espírito, o corpo. Toca aí no sermão, fala aí, é isso aí, fala para ele, é isso aí. É isso aí. Você passou perfume, botou roupinha bonitinha, isso. Tomou banho, outros nem tomou, mas não tem importância. Passou, né, o cabelo, pois é isso aí que é o templo. Jesus nasceu e estabelece o quê? Não mais em Jerusalém. Você vai em Jerusalém hoje, tivemos o privilégio, só tem um pedaço do muro, e o pedaço do muro, para a correção daqueles que negaram o Machia, o Messias, Jesus o Cristo, só um pedaço. É verdade que é forte, a gente foi na parte original do muro, a parte de baixo onde ninguém pode ir, só aquele que é levado ali com os guias de turismo, e você sem saber, você sente uma presença poderosa. Por quê? A glória de Deus tocou naquelas pedras. É verdade que não é qualquer lugar, mas não tem mais o templo, não tem mais o átrio, não tem o santo lugar, não tem mais o santíssimo. Sabe por que não tem? Mudou de endereço. Mudou aqui, ó. Aqui, ó, o endereço. O endereço é 1 Coríntios 6,19. O corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois. Você não manda em você. Acabou. Aleluia. E que foi comprado, olha a ceia, foi comprado por um bom preço. O que devemos fazer? Glorificar o Pai, a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, que pertence a Ele. Levante sua mão, Senhor, diga: eis-me aqui, Pai, eu sou seu. Diga para Ele: eu sou seu. Faz tudo novo, ou começa de novo, Senhor. Começa, faz como o Senhor quer. Enquanto você amanhece na misericórdia, é o plano de Deus para a sua vida. Misericórdia é o dia que Deus estabeleceu para que eu faça a vontade dEle. Por isso que é nova a cada manhã. E Deus não olha idade, Ele olha entrega, renúncia. Aleluia. Por isso que os servos de Deus partiam cheios do Espírito, idosos cheios do Espírito. Aleluia. Na antiga aliança nova, os discípulos morreram jovens, mas cheios gastaram a sua vida, perderam a sua vida. Só um não foi assassinado, João, porque o Senhor não quis. Pedro até achou ruim, né? Pedro disse: Senhor, por que ele não vai morrer? Pedro, fica na sua. Na linguagem de hoje, ia ser assim. Ele falou: não te cabe saber. Se eu quiser, ele vive até eu voltar. Pedro podia não ouvir isso, né? Não seria melhor? Mas o menino era petulante, e era menino, hein? Porque para pagar o imposto era 21 anos. Então Jesus andava com um monte de discípulo, e Pedro era o mais velho, porque era casado. 21 anos, isso é prova histórica. Ele chamou os pequenos, ele quebrou o protocolo. Todo rabinato tinha uma escola para o discípulo seguir. O discípulo tinha que passar por uma prova para ser discípulo daquele rabino. Jesus chega e faz o quê? Vem e me segue. Aleluia. Essa é a primeira palavra que eles ouviram. Vem e me segue, e eu te farei pescador do quê? De homens. Fala, seu irmão, é isso que ele me chamou. Aleluia. 2 Coríntios, vamos lá, capítulo 6. Também, glória, aleluia. Vai dando glória, aleluia. Tem uma porção para tocar em você hoje, aleluia.
Uma unção que vai mexer com a sua estrutura, aleluia. Capítulo 6, aleluia, de 2 Coríntios, verso 16. Deus escolheu um povo santo. Aleluia. Aqui, pronto. Essas Bíblias de estudo é uma bênção. Aleluia. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Essa é a separação dessa geração. A estratégia de Satanás, esfriando a igreja, é mistura, contaminação. Nós estamos vivendo dias que não tem a ver você se envolver com aquilo sendo crente. Não tem nada em comum. Você é templo de Deus. O Espírito habita em você. No outro habita demônio. Fazer o quê? Ele pode ser muito educado, muito rico, muito legal, mas ele não tem Jesus. Ele não tem nada. Ele não anda em Cristo. Ele é templo, segundo a Efésios capítulo 2, ele é guiado por principados e potestade. Mas o crente, o cristão é guiado pelo Espírito Santo, porque ele é templo. Jesus na ceia mudou de lugar de culto. Por isso que ele não foi mais para a sinagoga, por isso que ele não foi mais para o templo. Agora Jesus andava de aldeia em aldeia, de casa em casa, expulsando o demônio, curando os enfermos, aleluia, e pregando o evangelho, ensinando. Por quê? Porque o homem agora é lugar do Espírito Santo. Você e eu somos lugar do... Olha isso, o verso diz: porque vós sois templo do Deus, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei, e eles serão, pelo que saí do meio. É a chamada da santificação da igreja. A igreja é santa, meus irmãos. Quando você vai em Apocalipse 4:8, você vê os serafins declarando, vamos dizer 3 vezes: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é e que há de vir. Ninguém chega na presença do Todo-Poderoso sem santidade. Uma igreja pode ter de tudo, se ela não tiver santificação, ela não chega na presença do Todo-Poderoso. Os serafins guardam a glória de Deus, eles têm olhos por todos os lados, eles guardam, nada se aproxima, se não tiver santidade. Deus não chamou a igreja para ser, alegre ou feliz. Deus chamou a igreja para ser santa. Por quê? Porque a alegria do Senhor está na santidade, que nós cantamos aqui, na obediência. Obedeceu, recebe a alegria dele, aleluia. Aí, meu irmão, não precisa mexer com você, não precisa ter louvor, você está cheio, você dá glória, você glorifica, você bendiz, você declara a palavra, você declara que ele é santo. Meu irmão, não tem como parar você. Quando alguém está cheio, irmão, não adianta. O culto pode estar indiferente, o culto que está nele, está tudo em ordem. Ele tem tempo com Deus, ele tem tempo a sós com Deus. Ele entra no quarto, ele ora, ele busca, ele jejua. Ele não se envolve com aquilo que é pecado dessa geração. Ele é o templo, então o templo fica cheio. O Deus que te vem em secreto enche o templo, a casa sou eu, a casa é você. Aleluia. É isso que o Pai quer restaurar e restituir no seu povo. Aleluia. O inimigo de nossa alma criou muitas coisas, entretenimento, para esfriar a igreja, contaminá-la, e Deus não aceita mistura. Por isso que ele enviou o dilúvio. Quando houve mistura, ele destruiu, e o coração dele se entristeceu. Aleluia. Romanos 12, verso 1. Nós já sabemos, mas hoje o Senhor quer trazer algo ao seu coração novo. Hoje o Senhor quer revelar algo, porque Ele vai começar algo novo na nossa vida. Aleluia. E Ele chamou essa igreja para um tempo novo. Porque na presença do Senhor tudo é renovado, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Nada é velho. E a alegria vai pular na presença dEle. Os velhos celebrarão, e os novos também, na presença do Senhor.
com júbilo. Deus quer tomar você. Aleluia. Mas eu preciso entregar para Ele o que é dele. Somos templo. Então é muito bom cultuar aqui, mas o culto de verdade começa quando você passa por aquela porta e vai embora. O culto está acontecendo. Está aqui em Romanos 12. Rogo-vos, pois, rogar é pedir com insistência, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que faça o que com o seu corpo? Apresente. Hein? Quer dizer, sacrifício vivo, antes matavam o animal e colocavam no altar do holocausto. E a carne morria. Nós temos que fazer a carne morrer. Mas é vivo, é em consciência. Aleluia. Porque é sacrifício vivo. Eu escolhi, eu entrego. Pensa em Paulo falando para o povo romano. Romano vivia debaixo da deusa vencida em Cristo Jesus, Diana. E o culto a Diana era baseado em moralidade. Pensa Paulo pregando nessa época, pastor Samuel. Anunciando que eles tinham que abandonar esse pecado e servir só ao Deus vivo. Por isso que Paulo viveu o que viveu. Ele chamou eles por uma verdadeira conversão. O crente é templo do Espírito Santo, aleluia, santo, separado e agradável, diga, com alegria, entregar minha vida com alegria, não peso, não é difícil vir, aprende com os seus pastores que já são anciãos, já poderiam estar em casa descansando, né, ou nem vir mais, já jubilaram, entregaram, passaram o ministério para o filho, glória a Deus, mas estão em cada culto, estão aqui, me ensina, me inspira até hoje, cada vez que eu vejo, eu todo domingo assisto vocês, que maravilha, olha lá, olha a cabecinha branca dos meus queridos, porque a câmera só pega de lá, né, pega meus queridos aqui, estão lá adorando a Deus, por que estão adorando? Eles são templo do Senhor, marcados pelo Espírito de Deus, ó, sabe quando? Na juventude foram alcançados, ouviram mensagem de homens cheios do Espírito Santo, e se converteram, e pagaram um preço que a gente não pode imaginar, para seguir Jesus. Aprende, igreja, a honrar os pais, senão você não honra quem? O filho. Seu pastor Samuel precisa dessa unidade, que vai honrar o passado, porque quando você esquece o passado, você não vai viver o presente, nem o futuro. Então dá glória a Deus. Ora a Deus pedindo o coração dos seus pastores, que iniciou essa aula. Senhor, me dá o mesmo espírito. Eu já chorei tanto diante de Deus pedindo isso, você não sabe. Só queria ouvir a minha oração, oh glória. Eu não consigo ficar em casa, irmão. Eu tenho que sair para pregar, eu tenho que ir para o culto. Eu digo, você vai de novo para o vou, irmão. Porque o corpo não é meu, eu não me mando mais, eu não tenho domínio de mim. Não é isso que está escrito? Vós não sois de vós mesmo. Está dando ordem em você? Alguém te comprou. Tem um glória a Deus, aleluia. Esse sangue aqui era de Jesus, esse corpo também. Agora você comeu, você internalizou ele. Por isso que os demônios põem as coisas aí nas ruas. Quando a pessoa come, ela jogou para dentro. Quando você toma a ceia, você pôs Cristo. E a vida que você recebe não é nossa, é dele. Nós não temos vida, estamos mortos em pecados e delitos. Quando Jesus vem, a gente vive a vida dele em nós. Então você não é de você mesmo. Por isso que a santidade é exigência do céu. O corpo agora é dele, a alma também é dele e o espírito também é dele. Então dá glória a Deus, aleluia. Ao final do versículo, que é o vosso culto. O corpo é templo do Espírito Santo. No Éden não tinha menção de templo, Deus nunca. O homem pediu para fazer, Deus mandou fazer, presta atenção, Deus pediu para fazer o tabernáculo, porque ele ia revelar o caminho que iria se revelar ao homem. O templo, quem pediu foi Davi, não foi Deus que mandou. Aí Deus veio com as medidas, mas ele não pediu. O que ele pediu foi o tabernáculo. Cada pele, cada linho representa a vida de Jesus em nós e o templo de Deus em nós. Mas o templo de pedra foi o homem que pediu. Então o pai pôs a medida.
e revelou sua glória. Mas ele disse: o dia que tiver pecado nesse tempo, eu saio. Vão assobiar quando passar. Porque o que aconteceu com eles? Abandonaram o Deus deles. Não é isso que está escrito? Assim fez Israel. Perdeu a oportunidade. Até hoje está com o véu, não consegue reconhecer Jesus. Está vendo o avivamento lá? Muitos estão tendo encontro com Jesus. Glória a Deus. Mas o Senhor chamou então o quê? O gentio, eu e você, sem luz, sem entendimento. E ele veio e se revelou. Pedro vai pregar para Cornélio, o Espírito Santo cai sobre eles. Você vai lá, né, em Israel, aí você vai no lugar onde Pedro estava, e onde ele foi chamado, os homens foram chamar ele, e o Senhor disse: vai com eles. E você não aguenta a emoção, você chora. Israel é glorioso que você anda na Bíblia, mas o templo é você, não é mais lá. O terceiro templo vai ser para o anticristo primeiro, depois para o Senhor. Mas aí a igreja subiu e já desceu. Hoje o lugar da glória, o lugar do mover, o lugar do poder, o lugar da palavra é o seu corpo. Por isso que o crente não é igual a quem não é crente. Ele não tem o mesmo programa, porque você carrega alguém. Oh, aleluia! É isso que tem que mexer conosco. Paulo chegou em Atenas, que o espírito dele ficou mexido dentro dele. É isso aí, ele é templo. Ele não aceitou, e aí ele pregou. É isso que Deus quer mover em nós. Nós somos uma geração perdida, e muitas vezes nós somos insensíveis, e o Espírito Santo quer agitar em nós. Aleluia! Fala para ele: pode agitar, Espírito Santo. Aleluia! Amém? Posso? Amém, igreja? Vamos pedir para ele agitar? É? Aleluia! Quantos vieram para o culto? Você já estava em culto. Quantos botaram o templo para dormir de tarde? Quando a gente era jovem, nós ia dormir. Eu ia para a casa da tia Ruth, o pastor disse, almoçava lá, tremendo na base, né? Porque assim, já viu comer na casa do pastor? Eu ia lá quietinho. Comia lá. A senhora, vamos descansar que nós temos culto de jovens 5 horas aqui, né, Samu? A gente ia lá, o templo estava descansando. Deus veio avisar: eu vou arrebatar o seu corpo, eu não vou arrebatar seu carro, sua sapato, sua roupa, eu não vou arrebatar sua aliança, nada que é seu, eu vou arrebatar o meu templo. E igreja, está chegando a hora, os sinais apontam a volta de Jesus. Eu preciso, amém, aleluia, eu preciso estar em linha com os céus. Se você pensava que Deus parou, Ele está para começar, porque Ele é um Deus de recomeços, aleluia. Ele é um Deus de histórias terminadas com glória. Você pode começar ruim, mas acabe muito bem, como Jacó. Começou ruim, mas acabou príncipe de Deus, aleluia. Deus não olha o início das coisas, Ele olha o fim das coisas. Acabar como? Cumprindo a razão pela qual eu nasci. Salmo 139, verso 16. O que diz lá? Todos os meus dias estão escritos no seu livro. O que isso quer dizer? Eu nasci já com uma história escrita para cumprir. Então nós precisamos do Espírito para fazer o quê? Para ser a razão pela qual nós nascemos, porque um dia nós vamos prestar conta ao Senhor do que eu nasci para ser. Todo mundo vai ter que prestar conta, porque ninguém nasceu por acaso, foi Ele que deu vida para cumprir uma missão. Então diga: eu tenho um chamado e uma missão. Aleluia. Diga para o seu irmão: você tem um chamado e uma missão. Aleluia. Aleluia. Eu sou o templo. E aí que eu te pergunto: como que está o culto? Aonde é o culto que Deus espera? Em mim. Como que está o culto? Quando que está o tempo com a palavra? Como que está o nosso tempo de oração? Jejuns, enquanto se pode fazer. Tem um tempo da nossa vida que a gente não pode fazer. Está enfermo, né? A idade avançou, é difícil. Mas quando de nós pode separar o café da manhã e ficar com Deus? Você não nasceu para trabalhar e estudar. Você nasceu em mais semelhança de Deus para a presença dEle.
Porque Deus ainda chama missionários, Deus ainda levanta homens e mulheres cheios de Espírito e envia aonde ninguém quer ir. Essa geração parece que não tem mais missionário. Chamado, não é o pastor que faz, nem o líder da igreja. O Espírito Santo no meio do culto te chama e te separa e te levanta para cumprir uma obra. É assim que ele faz. Mas ele só precisa de um vaso que ele possa falar. Aleluia! E o que eu preciso fazer? Apresente o seu corpo. Faz a sua vontade, Pai. Essa é a obra dele. Eu quero ser santo. Amém? Vai lá, Ita. Amém? Vem, Lipinho. Vamos só fazer esse encerramento e orar com a igreja. Porque hoje você vai tomar do sangue e vai comer do corpo. O Senhor quer assumir o controle. Aleluia. Eu vi por anos o Senhor tomar esse servo de Deus. Aleluia. Deus quer assumir o controle. Mas o homem não deixa. A hora é nossa, o programa é nosso. A hora eu vou ali, eu vou para a academia, eu vou para cá. E a hora de ficar orando. E a hora de comer a palavra. A geração da igreja que não sabe capítulo e versículo, que não tem ousadia para pregar na rua, para pregar no trabalho, para pregar onde for, é tímida. E o Senhor diz que os covardes ele vai ficar de fora. Tem medo, porque ele vive, eu vou morrer. Deus, a mensagem vai matar você. A mensagem matou todos os discípulos. E João, o último, estava preso por causa do evangelho. Quem segue Jesus piamente sofrerá perseguição. É a geração da igreja que é mais suave, não tem perseguição nenhuma. Como? É porque então o Espírito não está sobre nós. Porque se tiver, o inferno está contra você, você é inimigo do inferno, e ele é teu, e você não tem nada com ele, nem ele com você. Aleluia, igreja. Deus está chamando homens e mulheres. Ele não parou de procurar verdadeiros adoradores. Ele não parou. Hoje ele está aqui nessa noite em vários lugares procurando adorador, ei, lá baixo, procurando homens que queiram dar a vida por ele, que vão ouvir o chamado nessa igreja local e vão se entregar ao trabalho, como Deus um dia começou, e vão dar continuidade até que Jesus volte. Homens que vão queimar no Espírito. A preocupação deles não é o trabalho, não é quanto eles vão ganhar, é quantas almas ele vai ganhar, é quantos demônios ele vai expulsar. É essa santa ambição que o Senhor quer pôr no seu coração e no meu. Não preguei para ninguém essa semana, é isso. Esse mês não ganhei ninguém, é isso, é isso. Não curei ninguém, é isso. Por quê? Porque em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome ressuscitarão os mortos, em meu nome pregarão o evangelho. Esses são os sinais da igreja. Esse é o meu sinal, esse é o teu sinal. É para isso que o Senhor chamou a igreja. Aleluia. Para isso eu tenho que ser santo. E hoje Ele vai te convidar. Muitos aqui vão ser chamados pelo Pai, não vão conseguir dormir porque Ele vai te acordar, Ele vai te chamar. Eu preciso orar mais. Ele está me pegando assim, eu não consigo, eu tenho que ir para a madrugada. Eu já estou com 60 anos, mas Ele me chamou 30 anos atrás para acordar, porque eu estava dormindo na igreja. Nasci na igreja. E aqui Ele falou: acorda, levanta-te dentre os mortos, porque você pode ser um crente dentro dos mortos, e Cristo Ele quer iluminar. Filho, filha, amém, Senhor. Isso, você nasceu e você tem pouco tempo de vida, é só 70 e lá vai, ó. E se tiver força ainda, não perca nenhum ano da sua vida sem entregá-lo na presença de Deus. Aleluia. O que o diabo mais teme são adolescentes cheios da palavra, cheios de oração, que eles vão sair, porque eles têm ousadia, intrepidez e têm adrenalina. A melhor idade na vida do crente é a adolescência, e justamente são essas que muitos estão perdidos e não estão ardendo no Senhor. Deus quer tomar você, o Espírito Santo, aleluia.
Eu quero ser santo, e você? Vamos falar isso para o Senhor nessa noite? Nós temos cantado isso lá na igreja. Hoje nós estamos cantando, adorando a Deus, e eu comecei a falar em mistério, e Deus tomou Lucas e começou a interpretar a língua. Fazia muito tempo que eu não vi esse dom. Interpretação de línguas. Deus está dizendo: eu quero renovar minha igreja nos dons. Mas não é por força do homem, não. É o meu Espírito. Oh, Espírito Santo, eis-nos aqui. Quantos pode dizer isso para Ele? Eis-nos aqui. Eu quero perder o controle, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor assuma. Eu quero ser santo, cada vez mais santo, cada vez mais santo, para a sua glória em mim, para a sua glória em mim. Eu quero ser santo, diga a Ele: quero ser santo, cada vez mais santo, cada vez mais santo, para a sua glória em mim. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser santo. Diga ao Espírito de Deus, diga a Ele: cada vez mais santo, cada vez mais separado desse mundo para Ti. Ele calamanjoremai, com todo o meu espírito, com toda a minha alma, com todo o meu corpo, para a sua glória, para a sua glória em mim. Eu entrego tudo, com todo o meu espírito, com toda a minha alma, com todo o meu corpo, para a sua glória, para a sua glória em mim. Aleluia. Se você puder fechar os seus olhos, abrir a sua mão. Aleluia. Deixa com o Espírito Santo. Eu quero pedir, eu quero orar por você, com alegria, com honra. Um dia Ele moveu a minha vida. Eu sou fruto do chamado de Deus. Só Deus sabe de onde Ele me chamou e tirou. Eu sou o improvável que está nesse lugar. Quantos viam e falavam: só Deus para fazer uma obra na vida do Josué? Mas Ele não vê como vê o homem. Ele chama o improvável. O que diz: eu não é comigo, eu não consigo, eu não posso, eu estou em tantos pecados. Você está diante daquele que chama a vida no meio da morte. Comece a dizer para Ele: eis-me aqui, vem Espírito Santo. Amado Espírito Santo, em nome de Jesus, a igreja é tua. Quantos templos estão aqui que precisam ser restaurados, precisam ser restituídos à função da sua glória. Oh, Espírito Santo, vem, começa a tocar, Espírito Santo, começa a tocar. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem faz. Eu declaro unção do teu Espírito, despedaça todo jugo, despedaça, renova da criança ao idoso, renova, restitui, restaura. Espírito Santo, Elocomonte Canabassuí, batiza com os teus dons, batiza, levanta crianças, levanta adolescentes, jovens, homens e mulheres de meia idade e ancião. Vem, que a unção está correndo. O Espírito Santo, os anjos do Senhor estão trabalhando, os anjos do Senhor estão trabalhando. Olha aí, oh, aleluia, os anjos estão trabalhando. Eloquemendiansui. Se você falava em línguas, comece a falar em línguas. Seja renovado, seja renovado, seja renovado. Que ela mandou que necia, Ebrosnai, Eromanderi Basiri Bicola Mandere vai. Santo, eu quero ser santo. A igreja quer ser santa. A igreja quer ser santa. A igreja quer ser santa, Espírito de Deus. A igreja quer ser santa. Erebacere becai. Receba, flui nele. Ele te chamou e te escolheu. Ela mandou que necia para dore mandore basoe, para mandore masore becalamai. Vem, Espírito Santo, isso. Toca nessa fileira, toca nesse lado, Espírito Santo. Toca nesse meio, Espírito Santo, toca nesse meio. Toca nesse meio, toca aqui, Espírito Santo, toca.
renova, 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 renova. Ele calamandou, me cai. Eu não parei contigo, eu não parei, eu te escolhi, eu te chamei, eu te visitarei, porque eu me agrado de ti. Servo, teu coração é meu, alamandou que nancha. Eu tenho liberdade para entrar e sair do teu coração. É tempo de eu ainda falar em ti, e te darei mensagem. Fica atento, servo, eu te darei mensagens que abalarão essa igreja, e te levarei em outros lugares, porque eu te instruí, eu te estabeleci na minha santidade. Renova, eu renovo, eu renovo, eu toco, eu te conservo. Receba, 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 receba a unção. Eu fiz de ti um lugar da minha palavra, um lugar que eu te chamei de descanso. Recebam descanso do Senhor, quer dizer, Ele os visitará. O anjo que está na casa de vocês, o Senhor vai usá-lo. E se prepara para ouvir, para sentir uma nova presença do Senhor na casa de vocês. Receba, aleluia. Santo, cada vez mais santo, cada vez mais santo, cada vez mais santo, cada vez mais santo, para sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória, sua glória aqui. Essa igreja é sua, Espírito Santo. Vem com a glória da segunda casa. É tempo da glória da segunda casa. Eu te separei do ventre da tua mãe para a obra que te dei. Não diga, Senhor, eu sou tão pequeno. O teu Deus é grande, filho. Eu te escolhi, falei com o meu servo e minha serva, e te chamei para essa obra. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te capacito. Tão somente entra na minha presença, e eu te guiarei, eu te mostrarei o que tens que fazer, porque eu te escolhi, e eu te ungi, e eu toco em ti. Toca, toca, Espírito, toca, toca. Abre os ouvidos do Samuel, abre os olhos, abre as narinas, abre a boca, abre os sentidos. Não são, ela quer. Fala comigo em mistério, fica comigo no quarto em mistério, porque eu te escolhi para algo novo. Eu vou te levantar nessa geração. Eu vou te levantar. Eu vou te levantar. Receba, 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 receba. Receba, igreja. Aleluia. Santo, cada vez mais santo. O seu Deus, o nosso Deus é de uma santidade inexplicável. Quanto mais santo você for, mais Ele tem para mim e para você. Aleluia, aleluia. Eu posso orar pelos adolescentes? Pode. Os adolescentes, por favor, vem aqui à frente, rapidinho. Existe uma unção na vida para vocês. Vocês são o remanescente dessa igreja, e Deus quer incendiar vocês. Chamando Candagacei. Vem, 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 vem. Vem, dizendo: eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Deus quer santidade para a moçada. Deus quer santidade. Santidade no celular, santidade no computador, santidade na televisão, santidade na escola. Eu quero ser santo. Santidade no espírito, alma e corpo. Ecalamandou que inicia labaio. E me nega saio. Aramandore me daramandere menai. Ele vai, cara, vem, 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 vem. Eu quero chamar o pastor Carlos, pastora Silvana, vem, pastora Gabi, para impor as mãos sobre a moçada. Deus chamou vocês
para marcar uma geração. Mas só que quem marca a geração não é igual a ela. Não é, não parece, não é igual. Por quê? Deus não precisou que os discípulos fossem igual os da época deles, para que eles abalassem Jerusalém. Não precisou. Deus só precisa de santidade para vencer a carne. A carne está gritando, ele quer santidade. Esse é o preço do crente, é jejum, oração, porque eu preciso vencer minha carne. Namoro santo, casamento santo. A geração da igreja que está dando mais separação é essa, porque eles casam só pela aparência, não pelo chamado de Deus na vida de um do outro. Deus quer vocês, marcar vocês, porque vocês estão aonde nós não vamos. Vocês são os missionários na escola, nos cursos técnicos. É você. Vem, 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 vem. Começa a pedir, adolescente, começa a pedir, começa a abrir sua mão e pedir. Espírito Santo eu quero, Espírito Santo eu quero. Receba, receba. Começa a ministrar, pastor Carlos, pastora Silvana, vai impor nas mãos. Receba, vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem. Esse jovem é teu, vem, 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 vem. Separa, separa, separa Espírito Santo. Começa algo novo, começa algo novo, começa algo novo. Vem Espírito Santo, recalamando que nele vai. Vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, toca, toca Espírito Santo, toca, toca Espírito Santo. Essa criança é sua, ela é sua. Ebrastorobochei, Orimiquelemanchoramanai, Elibicolamanjoramandoremassou. Receba, receba, receba mais, receba a unção do Espírito Santo, receba. Alabacalabassorementorimachei, receba. O Senhor te toca, o Senhor te toca. A unção vem em ti, a unção vem em ti, a unção vem em ti. Ele te escolheu, ele te chamou, ele tem pressa na sua vida. Ei, calamaio, ele me coli mansui. Receba, receba a unção do Espírito Santo, receba a unção do Espírito Santo. Vocês marcarão uma geração na presença de Deus. Eu quero ser santo, 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 santo. Igreja, estende sua mão para cá e diga a Deus: levanta os adolescentes, levanta, Pai. Me calabaixouria, me calamaia sóbia, camaraçai. Levanta, Senhor, levanta. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor e glorifica seu nome. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado. Deus chamou vocês. O fundador dessa igreja, um pouquinho, na sua idade, um pouquinho depois, Deus chamou ele. E ele está aqui ainda. Exemplo para vocês. Está ele e sua esposa amada. Tem 30, 40 anos mais que vocês. Mas eles se apaixonaram por Jesus, pela Bíblia. Horas e horas comendo Bíblia, lendo, lendo, lendo e orando. O que Deus fez? Começou um trabalho ali, ó. Para mim devia ser aquela casa lá, devia ser, pastor, casa tombada, guardada pela obra do Parque América, não é? Caiu tanto poder lá, irmão. E é isso que Deus quer fazer com você. Porque as igrejas estão cheias de jovens, movimentos, mas falta santidade. Eles estão iguais do mundo, igual de quem não é fora. Então Deus não vai fazer nada, vai ser só agito, só movimento. O agito do Espírito, o demônio é expulso. O agito do Espírito Santo, morto ressuscita, doente é curado. Esse é o agito do Espírito Santo. E você se levanta um pregador, fominha, fica atrás do pastor, mas e isso? Mas me fala disso, mas isso aqui, quer dizer o quê? É isso aí. Jovem fica com fome. Não fome de celular, fome de palavra. Cadê Deus? Eu quero. Hoje não tinha essa pregação no pastor Samuel, pastor Rodrigo. O que quer dizer isso aqui? O que quer dizer isso aqui? Como é que é santo? Como é que fala em língua? É assim. Ele fez isso comigo, fez isso com Samuel, vai fazer com você. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Pastor Samuel.
Obrigado pela oportunidade. Pode sentar, Santa Igreja.